Olá, muito boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite a quem está chegando. Vamos dar mais um minutinho antes de começar. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, né? O nosso bate-papo semanal. Boa noite, Sandra. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Confirmem, por favor, como é que está o áudio, como é que está a imagem, porque eu estou enfrentando alguns problemas de conexão, então é bom perguntar. Hoje estava bem estável o meu sinal, então eu queria que vocês me confirmassem. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Vamos já daqui a pouquinho dar início ao nosso bate-papo. Boa noite, Verinha, saudade de você. Precisa aparecer lá no gaejo, hein? Mas, bom, pessoal, vamos dar início então. Tá falhando? Lúcia, meu sinal, como eu disse, está bem ruim. Agora eu fico na dúvida, porque realmente ele está bem instável. Eu não sei se eu fizer pelo celular, se ele vai... Bom, vamos tentar fazer por aqui. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, tá? Se tiver muito ruim a conexão, o sinal tiver bem instável, vocês escrevam aqui, tá? Se for o caso, eu tento depois conectar pelo celular, mas vamos fazer por aqui para seguir. Tá, vamos tentar, tá? Se ficar alguma dúvida, eu volto um pouquinho no tema, tá bom? Mas a gente dá início. Então, primeiramente eu quero, bom, desejar uma ótima noite a cada um de vocês. E pedir agora, né, mais uma vez que Jesus esteja conosco, mas eu acho que está falhando para todo mundo. Bom, vamos tentar. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus ilumine as nossas mentes e os nossos corações a partir de agora, nos colocando em sintonia, né, com essa espiritualidade, com esses amigos que sempre nos acompanham. Para quê? Para que o conteúdo, de alguma forma, ele reflita dentro das nossas atitudes, dentro do nosso coração, né? Porque esse é o propósito, esse é o objetivo dos nossos encontros, né? Despertar em cada um de nós a compreensão, o entendimento, né? A razão e a fé para a gente seguir essa jornada que muitas vezes é carregada de dificuldades para todos nós, isso sem exceção, né? O tema de hoje, gente, é um tema sensível, é um tema que eu achei importante trazer à tona, porque nós estamos vivenciando aí, né, realmente momentos difíceis, momentos que muitas vezes nos colocam em dúvida em relação ao conhecimento da doutrina espírita, como a doutrina espírita enxerga essas coisas. Então hoje nós vamos falar sobre a perturbação espiritual depois do desencarne, né? A gente sabe que está tendo aí um desencarne em massa, né? Um desencarne com volume bem considerado de espíritos, né, que estão retornando para a pátria espiritual. Então eu achei importante trazer esse tema com vocês e a gente refletir sobre isso, né, sobre essa perturbação. Ô Lúcia, eu estou achando que o problema é o meu sinal, tá? Não é o seu. Mas tenta ver se melhora. Boa noite, Doralice. Boa noite, Célia. Vamos tentar fazer, tá bom? Se não der, depois, enfim, eu reprogramo essa live e a gente retorna. Mas voltando então, pessoal, por que é importante a gente conversar, né, sobre esse tema? Porque nós temos perdido, né? Perdido no bom sentido, né? Ou no sentido pejorativo, se assim eu posso dizer, né? Como é que funciona essa ida para o plano espiritual, né? Como é que os nossos amigos chegam lá do outro lado, o que acontece depois desse desencarne segundo o Espiritismo. Então tudo que a gente vai falar hoje é baseado no Espiritismo, tá? É tudo aquilo que Kardec trouxe. Eu vou ler também algumas, são 2 ou 3 perguntas do Livro dos Espíritos acerca desse tema, que ele traz as explicações do plano espiritual, de como é que funciona essa ida para lá.
E por que é importante? Porque ele dá um consolo para nós, né? A gente tem uma percepção de que quando alguém muito próximo a nós, principalmente, desencarna, o que fica basicamente é a dor e o sofrimento, né? Isso acaba ceifando realmente o nosso coração, trazendo muito sofrimento, muito transtorno. O sofrimento, ele é natural, né? É impossível, diria impossível, literalmente, a gente perder alguém, né, do ponto de vista carnal e não sofrer, né? Então o sofrimento é natural porque ele está atrelado à saudade que a gente vai sentir dessas pessoas, né? De não ter mais a oportunidade de ver, de conversar, né? A gente tem que aprender a sentir de uma outra forma, né? Só que além disso, além de toda essa questão que vai gerar uma falta dentro dos nossos corações, a gente fica pensando como é que vai ser do outro lado, como é que essa pessoa vai ser recebida, como é que vai ser a chegada dela no plano espiritual, né? Será que há um desprendimento imediato, né, do espírito? Né? Será que quando ele chega lá ele tem uma compreensão da vida espiritual? Né? Então, para entender um pouco essa dinâmica, a gente precisa diferenciar primeiro o que é alma do que é o espírito, né? A gente já falou em outras situações que tem uma diferença. A alma, basicamente, é aquela questão do termo que se usa, mas, a grosso modo, a alma é o espírito enquanto encarnado. Tá? Então, essa é a definição. Muito se ouve a sua alma. A alma, ela é no sentido de, enquanto encarnado, a alma habita um corpo. A partir do momento que a gente desencarna, nós nos tornamos um espírito, tá? Que nada mais é que a mesma coisa. Espírito e alma é a mesma coisa, porém com essa compreensão, tá? De vincular a carne. Thaís, como eu digo, né? A gente precisa equalizar a questão do sofrimento e da saudade. Diz um sábio que saudade não pode doer. A saudade não dói. E olha que interessante fazer essa reflexão, Thaís. Quando a gente pensa em saudade, né? Lembra da época do colégio, né? Ou de bons momentos? Eu não sei se você é mãe, não te conheço, mas se você resgatar bons momentos, né? A saudade, ela é boa. Ela vai trazer um sentimento bom. Ela vai trazer boas lembranças, boas memórias, e aquilo faz com que o nosso coração ele fique preenchido de bons sentimentos. Então, a saudade, tá? A saudade, ela não pode doer, tá? O que dói é a ausência da pessoa. E é um pouco diferente, porque quando a gente sente saudade de coisas boas, como geralmente a gente sente das pessoas que nós amamos, ela deveria ser bom. É meio filosófico, eu sei que é meio romântico, mas é interessante pensar sobre isso, porque a saudade não deveria doer, né? Ela deveria trazer boas memórias, boas lembranças. O cuidado que a gente tem que ter quando a gente perde alguém é o apego. Isso sim, é o apego muitas vezes que leva ao sofrimento. Porque nós sentimos esse apego pelas pessoas, o que é natural. É uma linha muito tênue, não é? Entre o apego, o amor. Como é que identifica isso? Como é que a gente compreende essa diferença entre o apego e o amor que a gente sente? Parece que é tudo a mesma coisa. Então, o que eu diria para você, Thaís, só para a gente concluir, é refletir sobre isso. Primeiro, para entender, a palestra de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona a ida para lá, como é que a vida segue, e outra coisa é para quem fica, né? Essa sensação de acreditar, de ter essa fé que a vida vai continuar, porque ela vai continuar. Porque depois que nós deixamos o corpo, a alma deixa o corpo, ela se transforma num espírito e ela vai continuar a vida dela. Então a melhor forma de entender, de pensar naqueles que foram, é pensar numa viagem. Eu sei que isso é clichê, se fala muito, né? Vamos pensar que a pessoa fez uma viagem longa, mas que nós vamos encontrar com essas pessoas. Né? Às vezes a gente tem um parente que fez tá morando fora, decidiu mudar de país. É que hoje nós temos a ferramenta, nós temos a tecnologia ao nosso favor, mas vamos pensar como é que era 20, 30 anos atrás, quando algum parente mudava de país ou mudava, né, de continente. A gente só tinha
a mensagem por carta, a gente não podia ver. Então, a gente meio que se adaptava também, né? Então, é mais ou menos assim que a gente precisa lutar, né? E eu digo precisa lutar porque esse é um combate individual muito particular daqueles que vão embora, né? Daqueles familiares, os nossos entes queridos também, tá? Então, sempre pensar que é uma viagem. Mas falando um pouquinho do nosso tema e voltando aqui, como é que funciona, né, a ida para o plano espiritual? O que acontece é que quando a gente desencarna também, é importante ressaltar que nós temos aí acessos a algumas memórias de que quando nós estamos encarnados nós não temos. E por quê? A nossa memória física, ela é restrita, né? Nós não temos condição aqui de tentar lembrar, ou de lembrar efetivamente, de uma vida passada. Nós não temos, a gente tem esse bloqueio da nossa mente, ela só vai nos dar condição de memorizar, de lembrar de situações do nosso cotidiano. E ainda assim é difícil, né? Se a gente tentar resgatar memórias específicas, né, da adolescência, do nosso período de infância, muito difícil que a gente tenha memórias concretas, né, perenes. Então, geralmente são lances. Mas quando a gente desencarna, o espírito ele tem essa visão, né, mais ampla. Ele consegue resgatar essas memórias muito maiores, de uma forma muito mais ampla do que enquanto encarnados. E por quê? Porque ele está liberto. Porque ele está liberto da carne. E por estar liberto da carne, as capacidades do espírito são infinitamente maiores do que a nossa capacidade aqui. Então, ele consegue enxergar, né? Ele consegue ter um reflexo, uma reflexão sobre as vidas passadas. E por que que isso é importante? Porque é nesse momento que o espírito começa a compreender, começa a fazer sentido, né? Quando ele chega no plano espiritual, a condição dele de chegada no plano espiritual vai estar intrínseco, vai estar inerente à condição que ele tinha aqui na Terra. Ou seja, se ele tinha um nível de apego muito grande, um apego material, né, apego às pessoas, de fato ele vai passar por um período de perturbação maior. Né? Por quê? Porque ele vai ter dificuldade de aceitar. E à medida que tem dificuldade de aceitar, ele não consegue perceber. Veja o caso, né? Eu sempre trago André Luiz, porque André Luiz é um dos maiores exemplos. Ele é o nosso repórter do plano espiritual, né? Ele foi o nosso jornalista, ele ofereceu grandes obras e que nos ajudaram a refletir. Vocês lembram do caso do André Luiz, quando ele foi para lá? Ele não viu a mãe dele. Ele não teve condição nenhuma de perceber a presença da mãe dele quando ele desencarnou, mas ela estava lá. Ela estava o tempo todo. Tanto é que depois, quando ele adquire uma outra condição espiritual de entendimento, aí ele lembra, ela faz ele lembrar que ele estava acompanhado, mas ele não tinha condição de enxergar. Isso prova, né, essa é uma evidência, que se a gente chega para o plano espiritual, né, nesse momento desencarna qualquer outra pessoa, muito apegada à matéria, né, muito apegada às pessoas, a gente não vai perceber, a gente não vai ter condição de compreender o que está acontecendo, e aí entra nesse período de perturbação. E essa perturbação, ela depende mais ou menos de acordo com essa conduta que a gente tem. O tempo de aceitar, Sandra, é muito particular. É muito particular. Ora, vamos pegar o caso também do André Luiz. Ele ficou 8 anos terrestres, tá? Ele deixa isso claro. São 8 anos terrestres no umbral. Então imagina, né? Ele precisou de 8 anos. Eu vou te falar, pelo conhecimento que nós temos dos trabalhos mediúnicos da nossa casa, tem espíritos que despertam super rápido, né? com muito mais rapidez. Por quê? Porque são menos apegados, conseguiram ter uma boa conduta aqui na Terra, conseguiram trabalhar na caridade, conseguiram servir o próximo, né? Se aproximaram de Deus, da proposta de Deus, do propósito da vida. Então, quando vai para o plano espiritual, aceita com muito mais facilidade, porque não tem essas amarras. Agora, se a pessoa é muito apegada, né, e aí o espiritismo vem muito forte falando do apego,
do apego material, das paixões terrenas, porque quando a gente vai para lá, pensa, né? Vamos pensar um pouquinho de uma forma mais prática. Vamos supor, Sandra, que você tem um apego muito grande ou com alguém da sua família, né, ou com alguma coisa que você tem, com algum bem material, que você tem um grande apego por aquilo. Se você desencarnar e preservar, como de fato preserva, todas as tuas características, a tua personalidade, os teus desejos, é natural que quando você chegar lá, você vai estar amarrada a esses bens, a esse desejo, e você não quer se libertar. E à medida que você não se liberta, você não enxerga, né, o que está acontecendo no plano espiritual. Você fica realmente, acaba ficando até obcecada por todas essas questões e não consegue seguir o famoso caminho da luz, né? E aí entra a importância de uma casa espírita, para mostrar realmente um outro caminho, que aquele espírito não está conseguindo ver. Então tudo, né, vai ter relação, e eu vou ler para vocês depois as duas questões do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso. Que basicamente o que vai determinar o nosso tempo de perturbação lá no plano espiritual é a quantidade de apego que nós temos ou não. Quanto menos apegado, mais rápido é esse processo. E é um processo, imaginem como uma vela, né? A vela ela vai queimando, né? Quando chega lá no finalzinho, aquela luz apaga. É assim que acontece com o espírito também. Quando a gente já está próximo realmente do desencarne, aquela chama vai apagando e a gente, né, na hora que desperta, já desperta do outro lado. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que comenta isso, né? Que o desencarne, vínculo, né? A ruptura dos liames, a ruptura daquele fluido, aquilo para o espírito é imperceptível muitas vezes. E é por essa razão que eles não percebem muitas vezes que chegaram no plano espiritual. Porque ele vai se ver, ele vai perceber que ele está normal, ele não vai ter a percepção do que aconteceu com ele, porque a memória ainda vai estar perturbada, então ele acredita que ele ainda está vivo. E por acreditar que está vivo, ele pode achar que está tendo criado uma situação que as pessoas estão mascarando o que está acontecendo, que não querem apresentar, não querem levar a família ao encontro deles. Então é um momento muito sensível, muito delicado, e por isso que a prece, a oração nesses momentos, ela é essencial para aqueles que foram, né? Porque a oração, a prece, ela vai atingir aquele ser, aquilo vai dar um acalanto no coração e eles começam a quebrar, né, esse ambiente e começar a sentir de fato a ambientação, sentir o que a verdadeira face do plano espiritual. Eu vou ler para vocês aqui as duas questões que tem no Livro dos Espíritos, que falam de perturbação espiritual. São duas, três questões rápidas, mas é bem importante porque vai clarear um pouquinho mais, tá? Na pergunta 163, Kardec faz a seguinte pergunta, ó. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Então aqui ele já pergunta, né? Quando a gente desencarna, ela tem a consciência que deixou o corpo? E a resposta é assim, ó, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Veja, essa é a resposta do Espírito da Verdade. Então, o que ele fala, né? Que a alma vai passar por algum tempo do estado de perturbação. Ponto. Então, vamos imaginar, pessoal, que todos os seres humanos, sem exceção, eles vão passar por um período de perturbação. Seja pequeno ou não, mas vai passar. Pensa no umbral, né? O umbral, a gente fala que é um caminho obrigatório, que todos nós vamos passar, né? Porque é o caminho até chegar na espiritualidade. Quanto tempo a gente vai ficar no umbral? Isso vai depender de cada um de nós, vai depender do nosso comportamento, de como nós conduzimos a nossa vida aqui, se nós tínhamos vícios, né, vícios comportamentais ou sociais. Tudo isso vai determinar um nível de perturbação. Mas o fato é, a alma ela vai passar por um período de perturbação. Isso é inevitável, né? Mesmo o espírito mais evoluído, ele vai ter uma leve perturbação, né? É óbvio, muito mais rápida, né? Muito mais rápida do que os seres humanos normais como nós, né? Se assim eu posso dizer.
mas talvez missionários eles têm uma passagem bem rápida e nem percebam, né? Mas o fato é, eles passam por um estado de perturbação. A pergunta 164, aí ele faz um complemento. A perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau, da mesma duração para todos os espíritos e da mesma duração para todos os espíritos? Então, aqui Kardec está perguntando se é um padrão, né? Se existe um padrão aqui desse momento de separação. O grau e a duração é o mesmo para todos os espíritos? E aí, o Espírito da Verdade vai vir aqui chancelar tudo aquilo que eu falei para vocês. Ele diz, não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Veja, uma primeira observação, ele coloca quase imediatamente, ele não coloca imediatamente, né? Até para não contrapor o que ele respondeu na pergunta anterior, que a gente passa por um período de perturbação. Então ele coloca isso, se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então vejam, aquilo que eu comentei com vocês, ele veio agora sintetizar, né? Deixar bem claro para nós, e isso veio da espiritualidade, que quanto mais impregnado a matéria, impregnado as paixões terrenas nós estivermos, mais vinculado, né? Mais difícil vai ser esse processo de libertação. Então, o período de perturbação, ele acaba sendo maior. Então, a primeira lição que tem que ficar para nós, para cada um de nós aqui hoje, é a reflexão sobre o apego. Que apego, Edu? Qual que é apego, pessoal, que nos coloca aqui amarrado com a terra? Então, por exemplo, tem pessoas que têm apego a roupas, né, calçados, a bolsas, a carros, homens que são apegados a carros, né, bens materiais de uma maneira geral, dinheiro, guardar, né, o tesouro na terra. Então, tudo aquilo que nos prende, assim como pessoas também. O apego a pessoas é uma forma também de nos manter amarrados aqui na terra. Então, são de pessoas e coisas. Então, o nosso trabalho, o nosso desafio e o nosso exercício é tentar combater essas paixões, é tentar exercitar. E como é que a gente exercita, né? Antes de entrar na próxima questão? A gente sempre exercita com a leitura, né? Fazendo boas leituras, sobretudo espíritas, que vai nos dar realmente essa consciência, né? Não é assim que funciona dentro de casa. Quando você tem uma criança, você tem que insistir todo dia para ela não colocar o dedo na tomada, até o dia que ela vai aprender. Então, quando a gente fala de comportamento, de conseguir combater um problema, combater alguma imperfeição nossa, é a mesma coisa. A gente tem que insistir com aquilo. E a gente insiste através do estudo, através da reflexão, através da oração, através da comunhão, da adoração a Deus. São esses exercícios de uma forma bem gradativa, porque nada é rápido, né? Tudo é processual. As coisas não funcionam numa virada de chave. A gente precisa ter isso muito bem claro. Existe uma necessidade do imediatismo muito forte, principalmente dentro da doutrina espírita, da gente tentar conquistar o nosso espaço ao sol, mas não é assim, né? Tudo é um processo e o tempo ele tem que ser respeitado. O tempo é a unidade de medida que a gente precisa para conduzir as coisas aqui na Terra. Então, se ele existe, ele deve ser respeitado. Então vamos ter tranquilidade, vamos ter a maturidade de reconhecer que nós ainda temos muito que caminhar, mas que nós precisamos lutar para que o nosso período de perturbação seja menor, né? O Roberto, um tempo atrás, ele brincava lá na casa que todo mundo ia passar por umbral, né? Todo mundo vai passar por umbral, porque cada um tem o seu umbral. A gente tem o umbral da fila dupla, a gente tem o umbral da pirataria, a gente tem o umbral da fofoca. Então, existe um tipo de umbral para cada um de nós. Então, esse período de perturbação, né, ele vai acontecer, né? Então, o nosso esforço, essa nossa dedicação, os nossos encontros,
esse esforço que a gente faz realmente para a reforma íntima, é ele que vai nos dar melhores condições que nesse processo de desencarne a gente consiga passar com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Mas a gente não precisa ter medo, a gente não deve temer esse momento, porque essa é uma máxima, uma verdade que a espiritualidade trouxe para nos sinalizar, para alertar realmente a cada um de nós que quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente se dedicar, se entregar para as propostas de Deus, né, para tudo aquilo que o Espiritismo traz através de Kardec, a gente vai conseguir construir um futuro melhor, né? Construir uma vida espiritual mais amena, mais suave para cada um de nós, tá certo? Na pergunta 165, o Kardec questiona assim, o conhecimento do Espiritismo, olha que interessante essa pergunta, pessoal. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Aqui ele já entra um pouco no nosso universo, né? No universo espírita. Então ele quer saber se o Espiritismo influencia sobre a duração dessa perturbação. O conhecimento espírita ajuda? Agora a resposta é um bálsamo, né? A gente pode respirar um pouquinho mais aliviado. Diz assim, ó, influência muito grande. Por isso que o Espiritismo já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então vamos lá. O que o Espírito da Verdade diz? O Espiritismo é uma ferramenta, né, de compreensão, um estudo. Literalmente é um estudo teórico, né? Ele vai dar toda a teoria, toda a condição de compreensão. Isso já vai ajudar? Já vai, ajuda muito, né? Ajuda muito. Só que mais do que o conhecimento teórico, como ele coloca aqui, é a consciência pura e a prática do bem. O que é a prática do bem? São os combates de todas as dificuldades que nós enfrentamos, nossas, seja com o nosso egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, a luxúria, né? A avareza, tudo aquilo, 7 pecados capitais. São os combates dessas imperfeições, né? E o esforço diário é o que vai realmente influenciar muito mais esse período de perturbação. E o Kardec ele faz uma observação nessa pergunta. Eu não vou ler tudo porque é grande, mas só o primeiro trecho para a gente sumarizar aqui, resumir o que ele colocou. Ele diz assim, ó, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. Olha que interessante. Por ocasião da morte, tudo é confuso. Quando a gente chega lá para o plano espiritual, gera essa confusão. De algum tempo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. Então veja aqui, né? A gente começa a resgatar as memórias do passado. É como se a gente tivesse, pessoal, fazendo um esforço para lembrar daquele aniversário de 18 anos. O espírito ele faz isso e consegue lembrar de outras vidas também. E aí começa a voltar à lucidez do que é a vida espiritual. Entende? Por isso que ele começa a perceber essa ambientação. E ele diz assim, ó, então a lucidez das ideias e a memória do passado lhe volta à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Essa é uma analogia, uma metáfora muito interessante, que ele coloca que quando a gente vai para o plano espiritual, é como se tivesse uma névoa, né? E a gente não tem condição de enxergar além dessa névoa, né? À medida que essa névoa vai se dissipando, a gente começa a enxergar o que está por trás dela. É assim que nós resgatamos as nossas memórias espirituais. Essa névoa vai se dissipando. É claro que são memórias que de fato vão trazer algum tipo de lição, né? Precisa agregar alguma coisa, porque o espírito ele tem a condição de lembrar o que ele quiser, desde que seja permitido também e aquilo possa agregar alguma coisa de boa para ele, né? Porque lembrar por lembrar não faz sentido, né? Acaba não agregando valor para o espírito, né?
E ele coloca assim: muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, olha só, pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e de até muitos anos. Então aqui já estou até respondendo, né, através de Kardec, a pergunta da Sandra. Espiritualidade diz, pode durar horas, pode durar semanas, pode durar meses ou anos, talvez até séculos, né? Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que em menos longa ela é, porque eles compreendem imediatamente a posição que se encontram. Vocês entendem então o porquê o Espiritismo é essencial nessa hora? Porque o Espiritismo ele vai dar condição de cada um de nós de minimamente reconhecer, né? E entender. Porque quando você acredita que a vida vai continuar, uma coisa é aceitar. Talvez a gente tenha dificuldade de aceitar, porque a aceitação ela é muito mais difícil. Imaginar que você teve que partir, deixar seus entes queridos, deixar tudo aquilo que você construiu. Então, a aceitação, sim, talvez ela seja mais difícil. Mas o reconhecimento que a vida está continuando, né, e que ela vai seguir, aquilo já ajuda nesse período de perturbação, entendem? Então, pode ser que demore por conta da aceitação, mas acaba sendo um pouco mais rápida por ter o conhecimento da doutrina espírita. Então, o Espiritismo é consolação. O Espiritismo ele permite realmente que nós tenhamos uma outra visão quando chegar no plano espiritual. E ele diz assim, ó, aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero da morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Por quê, pessoal? É uma morte tão rápida e tão violenta, ele não percebe que aquilo aconteceu. Imagina um acidente, né? A pessoa está dirigindo um carro, sofre um acidente. Ela vai acordar, vai estar num outro plano. Para ela, tudo aquilo, a vida dela está continuando, porque ela está se vendo, né? Ela está escutando, ela está vendo as outras pessoas, e ela acredita que ela não morreu. Então, até ela compreender, demora um tempo. Nós temos vários relatos também, né, das manifestações da casa, de espíritos que colocaram isso, né? Que quando vão para o plano espiritual, eles acreditam que as pessoas não querem falar com eles, que eles não estão sendo escutados, ou que eles estão loucos, né? Eles se sentem ignorados. É como se falasse com alguém e alguém não te respondesse. E eles têm essa dificuldade de perceber, entende? Então, essa perturbação, ela acontece por isso. Ele diz assim, ó, aqui no finalzinho. Cadê? Ó, acerca das pessoas a quem estima, fala-lhe e não percebe porque elas não o ouvem. Tá vendo? Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. O que ele está falando? Que quando tem uma ruptura, né, uma morte muito, muito violenta, esses lhames, tá, dos fluidos, eles não estão totalmente desintegrados. Então ele ainda tem essa sensação de estar vivo, né? E à medida que vai tendo o completo desprendimento do perispírito, né, ele vai se rompendo, aí sim, aí ele vai ter uma visão mais completa do que acontece lá na vida espiritual. Ele diz assim, esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com o corpo semelhante na forma ao procedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. O que acontece? Ele não percebe que ele está em outro estado de matéria.
Porque o espírito é uma matéria muito menos densa, é uma matéria fluídica. Mas como ele está se vendo, ele não percebe, ele desconhece aquele outro estágio de matéria. Então, para ele, pessoal, ele está normal. Ele está se vendo como um ser humano normal. Ele está respirando, ele está sentindo o cheiro, ele tem fome, ele tem frio. Entende? Por isso que existe esse período de perturbação. Porque ele mantém, ele preserva todos os sentidos. Né? Ele consegue perceber. Então isso torna muito mais difícil. E se ele não tem o conhecimento da doutrina espírita, se ele nunca ouviu falar em desencarne e acredita que depois da morte, né, tudo vai acabar, fica muito confuso. Ele não tem a percepção, né? Então isso dificulta muito. E ele diz assim, ó, certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhe tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora a de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até ao momento em que se compreende a verdade. Olha que espiritualidade está falando. Nós podemos acompanhar o nosso próprio enterro e não perceber que somos nós. Olha, isso é muito profundo, né? Isso tem que despertar em nós essa necessidade realmente de cada vez mais buscar a nossa qualidade de vida espiritual para não passar por essas dificuldades. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem, ele diz, que conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Então, aqueles que são desapegados, aqueles que já compreenderam, pessoal, eu volto a dizer, a gente vai ser muito mais tranquilo lá no plano espiritual. A gente vai aceitar melhor os desígnios de Deus. A gente não vai se revoltar, questionar o porquê. A aceitação, ela é porta de entrada. A aceitação é ela que vai dar a cada um de nós essa tranquilidade. Vai conservar a nossa calma. Né? Agora, ao contrário, se a gente não tiver esse entendimento, realmente vamos sofrer um pouquinho. Né? Então, vamos refletir, tá, sobre o tema de hoje. Vamos buscar dentro dos nossos corações as respostas que nós precisamos sobre os nossos apegos, sobre aquilo que nos mantém preso ainda nessa terra, sobre aquilo que de fato nós precisamos combater. É assustador, Sandra? Assim, não é algo muito comum, né? Eu digo que tudo que foge da nossa zona de conforto, e nós falamos isso recentemente, nos assusta, né? Sair da nossa zona de conforto, sair da nossa compreensão, né? Da nossa capacidade de compreensão, assusta um pouco. Tudo que é novo assusta. E é por isso, Sandra, que a gente tem que estudar, a gente tem que conversar, para que esse medo ele seja mitigado, para que esse medo seja reduzido. Né? Porque a morte, ela não pode ser encarada como o final das coisas, é muito pelo contrário. A espiritualidade diz que é o retorno para a pátria. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é uma passagem que pode durar 20, 30, 50, 100 anos. Mas o que é isso perto da eternidade? Se nós somos espíritos imortais, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E quando a gente carrega isso como uma verdade absoluta dentro do coração, entende que a nossa vida é lá e não aqui, isso de uma certa forma tranquiliza o nosso coração. Então reconhecer que chegou para o plano espiritual voltando à verdadeira pátria, reconhecendo a nossa família, porque acreditem, a nossa família espiritual ela é infinitamente maior do que a família que nós temos aqui na Terra. Nossos amigos espirituais, né, são em número muito maior também dos amigos que nós temos aqui na Terra. Então voltar para o plano espiritual, é claro que ninguém quer voltar, eu não quero voltar, eu creio que vocês também queiram ficar bastante tempo aqui, mas
compreender que esse retorno, né, à pátria espiritual, ela vai nos trazer de volta espíritos afins, né, espíritos que nos são queridos também, que a nossa vida ela vai ser preenchida de uma outra forma. Isso tem que gerar um pouquinho de tranquilidade, não pode ser tão assustador, né? Como espíritas, nós não podemos nos assustar tanto com esse tipo de tema, que a espiritualidade, através de Kardec, trouxe com uma naturalidade e uma forma muito didática de explicar isso. Como saber o que aconteceu, como saber se o que aconteceu é um sonho? Então, Lúcia, é assim, você viu que ele coloca, né, que esse período de perturbação se assemelha a, de fato, a um sonho. Só que um sonho termina, né? Imagine o seguinte, quando você sonha, o sonho geralmente não dura tanto. E essa razão, essa noção de tempo também faz a diferença. Porque não existe sonho que se prolonga por muito tempo, né? A gente tem lances. E o espírito, ele vai conseguir compreender se ele aceitar esse sonho, aceitar o que está acontecendo, né? Será que não confundimos se é um sonho? Tá. Você só está reforçando aqui. No começo, sim. Tá? Vamos pensar que talvez, no momento do desencarne, da perturbação, a gente acredita que seja um sonho, né? Vários espíritos colocam isso, que eles têm essa percepção de que está tudo meio confuso. Eles usam essa palavra confusão, então não sabe se está sonhando. Então, a oração, pessoal, para aqueles que estão indo, aqueles que foram, ela é essencial, porque a oração vai envolver esses espíritos em uma boa vibração e isso ajuda, tá, no despertar. Isso ajuda no despertar, ajuda no restabelecimento na vida espiritual. Então, para a gente fechar hoje o tema, vamos pensar assim, tá? Que o nosso nível de perturbação, né, não só nosso, como de todos aqueles que estão indo, primeiro, eles dependem da condição moral. Condição moral, é a nossa moral, é o quanto a gente serve a Deus aqui, o quanto a gente ajuda o próximo, o quanto a gente estende a mão, né? O quanto a gente combate os nossos erros, as nossas imperfeições. É isso somado com o conhecimento da doutrina que vai acelerar o nosso processo. Vamos passar por um período de confusão? Normal. Vai parecer que é um sonho? Vai. Mas com fé, com estudo, né? E com essa compreensão, esse processo ele vai ser mais... E a gente não precisa ficar com medo, não precisa ter um medo do desencarne, porque ele é um processo inevitável e natural para cada um de nós. Então, sabendo disso e reconhecendo, vamos sempre pedir para os nossos mentores, né? Para os nossos anjos da guarda, consolar os nossos corações sempre, né? Nos indicando, inspirando sempre o caminho da verdade, o caminho da vida, porque é isso, né? Fazendo tudo certinho, buscando amor, buscando o bem, a gente vai ter a certeza que essa perturbação ela vai ser rápida e na nossa chegada ou na chegada de todos aqueles que nós amamos, né? O acolhimento lá vai ser tão maravilhoso, né? A vida espiritual vai ser tão maravilhosa que muito provável que depois dessa compreensão não tenhamos nem vontade, porque é assim que acontece na espiritualidade, de voltar de tão bom que é a vida espiritual, e isso dito por vários espíritos, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para passar, tá, sobre o assunto. É um assunto, eu sei que é intrigante, desperta curiosidade, mas é importante, por quê? Porque a gente está falando de nós, né? Está falando do nosso processo também. E a gente tem que ter maturidade. Precisamos realmente refletir sobre essas coisas enquanto espíritas, enquanto espíritos também, né? E lembrar de tudo isso todos os dias, tá bom? Então, que Jesus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez foi um prazer ter todo mundo aqui comigo, participando do nosso encontro. Se Deus quiser, em breve, né, as nossas atividades voltam 100% na casa. Não sei como é que vai ficar as quartas-feiras, tá? Porque eu estou indo às quintas-feiras para a casa e eu estou alinhando com o Roberto para ir às segundas-feiras também. Então não sei se terei condição de fazer na quarta, mas eu aviso vocês, por enquanto seguimos dessa forma, tá?
Fiquem todos com Deus, sintam-se abraçados, abraçadas, com grande carinho. Vamos manter sempre aqui nossa segurança e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um grande beijo para vocês.